Você tem um aumento da retórica entre os dois países. Então, da mesma forma que você tem a diretiva do consular ucraniana para que os seus cidadãos evitem viajar à Rússia e serem alvos de ataques ou xenofobia, como até mostra na própria matéria do UOL, você tem imagens até de russos, de russos étnicos ou de pessoas que vivem nas regiões separatistas sendo evacuadas da área de contato, das regiões próximas à linha de cessar-fogo, para cidades russas próximas, como mostra aí na imagem do UOL, a cidade de Taganrog, que é perto da fronteira, assim como a cidade de Rostov-on-Don, que também é uma cidade russa já perto da fronteira ucraniana. Perfeito. Professor, sobre a atuação em específico do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, né? Um homem de fora da política, um humorista que hoje comanda o país, que está aí, todo mundo olhando, né, atento para essa possibilidade de confronto com a Rússia, uma potência quando a gente fala no aspecto militar. Como é que o senhor avalia a posição do presidente ucraniano? Quer dizer, numa situação como essa, a Ucrânia decidiu aí, na última eleição, levar ao poder, ao comando aí das decisões, um humorista, um homem que não está acostumado, né, a essas questões políticas. Como é que ele tem desempenhado o seu papel? Como é que ele tem se saído diante dessa crise enorme no leste da Europa? De fato, é uma prova muito grande, um teste para o seu governo. É importante salientar que Volodymyr Zelensky ele vai ser lançado candidato a presidente, como você bem colocou. Ele era um humorista, ele fazia um seriado de televisão chamado O Servo do Povo, e, curiosamente, o seriado vai se tornar o nome do partido que ele vai se lançar candidato a presidente, e vai ser um fenômeno político na Ucrânia. Ele vai derrotar o antigo presidente Petro Poroshenko, que se elegeu com o apoio de vários partidos liberais e vários partidos ultranacionalistas depois da chamada Revolução Maidan de 2014. É importante salientar que Zelensky vai prometer a normalização das relações com a Rússia, inclusive ele prometeu até uma solução pacífica e política para resolver o conflito do Donbass, só que ele prometeu demais, Ele chegou a prometer até que traria os Jogos Olímpicos para a Ucrânia. E, infelizmente, a população não teve metade das promessas cumpridas, a popularidade dele caiu drasticamente e ele acabou adotando a mesma faceta, a mesma política adotada pelos seus anteriores, que era buscar a integração com a União Europeia, principalmente para garantir maior desenvolvimento econômico e social para a Ucrânia, e a OTAN. Porém, ele foi pego de surpresa com a questão dessa militarização ostensiva russa na fronteira. Ele pede calma, ele chegou a chamar de histeria da imprensa ocidental e da inteligência americana, mas com esse aumento de coerção russa, com o reconhecimento das repúblicas separatistas agora como estados independentes ao olhar da diplomacia russa, ele busca consolidar esse apoio ocidental para garantir a segurança, para garantir a soberania da Ucrânia e punir, dissuadir essa maior projeção e ingerência russa ao seu território. E diante desse cenário, professor, a atuação do presidente russo Vladimir Putin está aí nadando de braçadas, tem toda a sua força, ele sabe demonstrar força e poder, né, sabe da sua imponência também, professor.
e muito tem sido também comparado com a atuação do Joe Biden nos Estados Unidos, não é? O presidente que já teve aí uma situação internacional no Afeganistão que foi muito criticada. Ele é um homem já mais velho, né? Já tem quase 80 anos, se eu não estou enganado, então já há um olhar de desconfiança por ser mais idoso, né? Como é que o senhor vê também essa guerra de posicionamentos, né? Porque a gente vê que é muito no campo da ideia, né? Não é aquilo que a gente está acostumado tradicionalmente a ver como uma guerra. Muitos falam, já ouvi aqui em entrevistas, que a guerra já começou, só que de uma maneira que a gente não está acostumado. E aí eu quero ouvi-lo nesse sentido também, se o senhor concorda ou não, como é que o senhor vê a atuação desses líderes mundiais também. Bom, de fato, você tem, sim, uma política russa em defender os seus interesses e ser mais assertiva desde 2014, e até podemos estender isso até 2018, ou 2018, não, desculpa, 2008, quando a invasão russa na Geórgia, por conta também de um governo ocidental que estava tentando resolver conflitos separatistas por via militar. Putin, então, ele quer delinear uma linha, uma esfera de influência sobre os antigos países oriundos da dissolução da União Soviética. Não seria exatamente ressuscitar a União Soviética ou ressuscitar o Império Russo, embora o discurso de Putin na segunda-feira foi muito duro, foi muito agressivo, foi muito diferente dos discursos que ele estava acostumado a fazer, mas ele percebeu que a sua política de tentar mudar o comportamento de Zelensky para que ele abandone o projeto de integração para a OTAN não havia dado os frutos que ele imaginava. Então, ele acabou optando por essa opção nuclear que ele era pressionado desde 2014. Né? Desde 2014, havia essa ideia de fazê-lo reconhecer as províncias separatistas como repúblicas independentes ou então anexar a Rússia. Mas isso traria custos políticos, diplomáticos, econômicos muito elevados para a Rússia. Né? É importante salientar que a relação da Rússia com a OTAN, por conta do seu poderio econômico e militar, ela não é simétrica. A OTAN com os Estados Unidos, ela tem muito mais poder, ela tem muito mais influência. E sabemos que, para o lado russo, embora eles tenham parceiros importantes no sul global, como a República Popular da China, a Índia, o Irã, mas esses países também são reticentes em apoiar unilateralmente as posições russas. Né? Eles atuam de uma maneira muito mais tímida. Mas, sim, hoje a Rússia ela tem condições muito melhores do que enfrentada em 2014 para suportar sanções prolongadas. Estamos falando de um país que tem 600 bilhões de dólares em reservas internacionais. É um país que investiu muito em estoques de ouro, investiu em políticas de autossuficiência agrícola e industrial. Então, muitas coisas que a Rússia importava, ela passou a produzir. Mas isso também tem um limite. Então, é importante para os russos sempre manter um diálogo aberto, uma porta aberta com o Ocidente, especialmente com a União Europeia. Né? Prova disso foi ter recebido líderes europeus em meio à crise, como o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron, outros líderes europeus de países menores também estiveram na Rússia. Então, é uma forma de dizer que a Rússia quer forçar a Ucrânia, né, novamente, a adotar uma posição política, dissuadir a Ucrânia a escalar o conflito na bacia do Don, né, como chamam de Donbass, e fazê-la vir à mesa de negociações e conseguir um acordo mais vantajoso para os russos. Do lado europeu e americano, você tem posições mais contundentes, né? Tinha ocorrido sanções tímidas na segunda-feira, apenas sancionando líderes separatistas, mas ontem você teve sanções mais contundentes contra, por exemplo, o segundo ramal do gasoduto Nord Stream, por isso que ele é chamado de Nord Stream 2, mas o que não foi uma sanção completa, foi apenas uma suspensão para o seu efetivo funcionamento,
e também a sanção contra alguns bancos russos, né, proibindo eles de assegurar transações econômicas com bancos ocidentais. E isso faria com que os russos tivessem que migrar as suas transações econômicas, estreitar ainda mais as suas relações econômicas e bilaterais, sim, com os países da Ásia e com o sul global.